Olá, tudo jóia? Aqui é o Victor falando, seja bem-vindo a esse nosso vídeo que eu vou falar sobre a importância de manter uma consistência na publicação de conteúdo, tá? Vou mostrar um gráfico aqui simples para você entender um pouco sobre isso e falar sobre a relação do custo-benefício da publicação de textos. Beleza? Tá comigo? Show de bola, vamos lá então. O que eu tenho percebido é o seguinte, tá? Quanto maior o projeto, mais a pessoa tende a publicar várias e várias vezes. Por quê? Porque ela percebe que a curva de ganhos, quando você publica com uma frequência boa, é bem alta. Veja assim, é o seguinte, aqui por exemplo tem o número de artigos que você publicou, tá? E aqui tem o tempo, tá? O tempo e o número de visitas, ok? Então é o seguinte, você começa a publicar aqui, então você sai do ponto zero e vai publicando, certo? No começo vai indo assim, vai publicando 1, 2 artigos e as coisas vão subindo aos poucos, 3, 4, 5 artigos. Por quê? Porque o seu projeto é novo. O Google ele ainda está indexando, você está ganhando links, você está recebendo um pouco de popularidade ali, ok? Então é pouquinha coisa, você ainda tem concorrentes mais fortes. Mas com o tempo ele vai percebendo que você tem uma seriedade na publicação. Então ele começa a subir mais. E outro ponto, você está publicando mais textos. Aqui é 0. Aqui já são, por exemplo, 10 textos. Né? Aqui, por exemplo, são 30 textos. Aqui são 50. Aqui são 100 textos. Tá? Dando um exemplo assim, bem simples. Então, à medida que você vai publicando mais textos, eles vão começando a trazer mais visitas. Então, quanto mais quantidade você tem, o tempo vai passando, você vai conseguindo ter o quê? Um maior número de visualizações de página, page views, visitantes. Porque o que acontece? Perceba, você começa aqui com pouco, sem nenhum conteúdo. Aí publicando alguns e o Google tá lá, tá pegando o jeito do seu blog, né? Aí você mostra para ele que não, olha, é um trabalho sério. Eu publico textos todo dia, eu publico textos com uma frequência bacana, as pessoas estão acessando, sites estão indicando. Então a curva ela vai subindo e ela sobe como se fosse juros compostos. Não é linear. Por quê? Porque você vai tendo aqui conteúdo, por exemplo, você chega aqui, né, nessa parte aqui, que você tem 100 textos, ok? Você tem 100 textos, aí você tem que pensar assim, bom, eles vão trazer, por exemplo, 10 visitas cada um. Né, por dia, por exemplo. Então você vai começar a ter 1000 visitas por dia, o que é bem mais do que 30, por exemplo. Né? É uma comparação óbvia. Só que tem que levar em consideração que os primeiros textos publicados, eles já vão estar mais tempo no mercado. Então pode ser que eles tragam até mais visitas do que os recentes. Dessa forma, à medida que o tempo vai passando, os primeiros, eles vão sempre ganhando mais solidez e conquistando melhor posicionamento. Então, você mostrar para o Google que você tem ali uma frequência boa, você está, na verdade, se ajudando. Até porque mostrou também pesquisas que o ping dele, quando você pinga lá no Google, ele já passa o robô dele no horário certo. Por exemplo, se você tem o costume de publicar sempre ao meio-dia, ao meio-dia, ao meio-dia, ao meio-dia, essa frequência, essa assiduidade vai fazer com que o Google sempre procure o seu blog meio-dia. E encontrando, ele vai ver, bom, o cara, show de bola, o cara mantém realmente um nível de publicações bacana. E não para por aí, porque, veja bem, você está divulgando um produto, não é? Então você tem um pouco de visitas aqui, né? Você tem um pouco de artigos, tudo mais. Mas à medida que você vai tendo mais artigos, mais pessoas visitando, os ganhos tendem a acompanhar. Claro, não dá para afirmar isso com autoridade, porque depende de vários fatores. Depende do produto, depende da forma como está divulgando, depende do preço dele, etc. Mas, para fazer uma conta de padaria, você tem, por exemplo, 100 visitas e vende um produto, por exemplo, se você tiver 1000 visitas, você vai vender 10 produtos, ok? Pode ser que varie para mais, para menos, mas só para mostrar que existe uma relação aí. Quanto mais visitantes você tem no seu blog, mais você vai conseguir vender, mais pessoas vão estar vendo a oferta, mais pessoas vão adquirir. Então, se você consegue também manter uma frequência boa de publicação, sempre somando, você consegue também vender mais. A questão legal é essa do conteúdo, porque veja bem, você publicou os 10 artigos aqui, logo no começo, né?
Quando chegar no centésimo, os 10 continuarão existindo. Então, texto, conteúdo, nunca é perdido. Ele sempre vai estar lá gerando visitas, gerando compartilhamento, ele sempre vai estar gerando vendas. Então, se você encaixar bons artigos aqui no começo, por exemplo, eles vão gerar vendas para você, mesmo que você publique mais 50, mesmo que você publique mais 100, mais 200. Eles vão continuar ali te ajudando. Então, as vendas, elas são crescentes. As pessoas estão entrando pelo seu texto está persuasivo, seu texto está bacana, bem informativo, as pessoas estão comprando. Vai ter outros textos também, pessoas chegando de outras partes. Beleza, vai estar também gerando conversão. Então os ganhos também vão ser muito bacanas. É a questão de você pensar assim, bom, quanto que é para publicar 10 textos? Vamos supor. Bom, 10 textos vai me custar aí, digamos, R$250. Beleza, mas se eu fizer uma venda do queima de 48 horas, por exemplo, eu não só paguei os 10 textos, como já tive lucro e os 10 textos continuarão comigo. Isso que é show de bola. Você faz investimento uma vez só e você pode vender quantas vezes quiser por ele, ganhando esse lucro para ti. Então, você fez uma venda, né? No primeiro mês, você investiu 250, por exemplo, nos textos, 10 textos e fez uma venda. Você já teve lucro. No segundo mês, se você fizer uma segunda venda, você vai ter lucro total sobre ele. Todos os R$348, acho, serão seus, vão para o seu bolso. No terceiro mês, mesma coisa. Só que, à medida que você vai publicando mais, você vai reinvestindo, você também tende a aumentar o número de vendas, claro. Você tem, por exemplo, 30 artigos, você vai ter mais visitantes. Você vai conseguir, por exemplo, vender 3. Né? Vamos usar a mesma média. Você vende 3 artigos. Beleza, no próximo mês, 3 produtos. No próximo mês você vende mais 3. No próximo mês mais 3. E a tendência é o que? Aumentar. Por quê? Porque você está tendo mais visitas. Então você vende 3, no outro mês pode vender 4, pode vender 5 e assim por diante. No grupo de mentoria, tinha uma pessoa que estava contando um caso de uma pessoa que, de um conhecido dele, né, não posso revelar o nome exatamente, mas que está ganhando bastante com blog, que está faturando 5 dígitos com SEO, só com blog. O pessoal publica texto lá, direitinho, bonitinho, uma frequência bacana, tudo mais, e está conseguindo gerar vendas, sem anúncio pago, a partir do conteúdo. Aliás, essa pessoa é meu cliente também. Então, a questão é, você pode publicar os textos com uma frequência bacana, ver retorno com isso, e ainda ter um ROI fantástico. Qual investimento que você consegue investir, por exemplo, 100, 200, 500 reais e ter a possibilidade de recuperar no primeiro mês, no segundo ou até no terceiro e já ter lucro? Nenhum. Né? Qual investimento faz isso? Você pode procurar com seu banco lá e falar assim, olha, tem essa aplicação aqui rendendo 0,8% ao mês. É muita diferença, né? Então aqui você consegue ter uma escala muito boa. Porque quando você chega ao ponto de estar publicando 100 textos, ter publicado 100 textos apontando para um produto bacana, que gera conversão, e que você consiga um bom número de visitas, meu amigo, você vai estar convertendo bastante. E isso, claro, você consegue manter. Então você pega uma parte e reinveste, pega uma parte e reinveste. Dessa forma você consegue ter maior escala. E claro, você não precisa publicar tudo de uma vez, você pode publicar, por exemplo, um por dia. Então você tem, por exemplo, do dia 1 ao dia 30, né? Depois do dia 1 ao dia 30 novamente. E assim, você consegue o quê? Atualizar o seu blog todos os dias. E vai conseguir atingir esses números cada vez mais rapidamente. Se você manter um bom trabalho de SEO, buscar sempre ganhar links, fazer guest post, esse tipo de coisa, certamente você vai conseguir um crescimento bem exponencial, tá? E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque algumas pessoas falam assim, Vitor, beleza, você tem lá o pacote de 10 textos, né? Legal, ajuda bastante, mas, né, eu quero, por exemplo, um pacote maior, se eu ter um desconto maior. Muita gente fala, né? Se você comprar X artigos, você consegue dar um desconto maior. E eu cheguei a fazer isso em 2015, eu cheguei a disponibilizar um pacote de 100 textos. E a procura foi bem bacana, o pessoal aderiu bem, então eu estou voltando com isso. Aqui embaixo você pode ver as opções de 50, 100 e 200 textos, ok? Qual vai ser a vantagem para você? A vantagem é que a gente já vai definir as pautas de todo esse material. A gente vai ter um trabalho juntos de médio e longo prazo. Então não vai ser aquilo de você comprar picadinho, de você fazer meio ali que
quando sobra tempo, sabe, esse tipo de coisa, e cortando o trabalho. Não, você vai fazer um trabalho único, um conjunto, um bloco. Dessa forma, você já vai ter conteúdo, por exemplo, para 3 meses. Por exemplo, um pacote de 100, se publicar um por dia, ou se publicar 2 por dia, vai ter já um trabalho para quase 2 meses. Então, o que eu quero mostrar é que a gente vai fazer um trabalho bacana e com um número razoável de textos. Você vai ter um conteúdo já legal, bem sólido no seu blog. E, claro, a outra vantagem também é que além da gente estar fazendo essa tabelinha juntos com um pacote bacana, você também vai economizar bastante. Os descontos aqui embaixo estão generosos e você vai conseguir aproveitar e economizar mais e reinvestir no seu negócio. Talvez reinvestir em uma ferramenta, talvez em anúncios, em algum curso que você queira, enfim, você vai conseguir economizar bastante. Tem um trabalho ao meu lado ali que a gente vai definir todo o cenário do seu blog, as questões de publicação, tal, a questão do que publicar, das palavras-chave e tudo mais. Então vai ser mais fácil de você ter um crescimento como esse. Em vez de publicar, por exemplo, peguei um pacote de 10, no outro mês eu pego mais 10, como vive acontecendo, já vai ter ali um pacotão, a gente já define a data de entrega, se for todo dia eu te entrego todo dia, você publica, você agenda e você vai ter um negócio que mostra uma boa imagem para o Google, uma frequência bacana, uma assiduidade legal e sempre no mesmo horário, que isso ajuda também no posicionamento. Então, qualquer dúvida que você tiver, só entrar em contato aqui embaixo, você tem acesso a esses pacotes mega promocionais para você economizar bastante e dar um impulso aí, um salto no seu blog. Beleza? Bom, então é isso. Eu queria te mostrar que conteúdo é fundamental e, claro, o ROI que você vai ter. Veja aqui embaixo o investimento. O investimento é bem baixo e com a venda, por exemplo, 3 vendas do Queima de 48 horas, 2 vendas às vezes, você já vai conseguir recuperar o investimento. Com 2 vendas, 2 pessoas que adquirirem nesses 100 artigos, essas milhares de visitas que você pode vir a receber, você já vai pagar investimento e ter lucro. Não é coisa de outro mundo? Eu gosto disso. Eu gosto do quê? De ter essa mão essa via de mão dupla, né? Você me ajuda, eu te ajudo e todos saem ganhando nessa equação. Beleza? Então é isso. Você também pode escolher boleto, pode escolher cartão, se quiser parcelar, pode parcelar também, ou fazer transferência bancária, ok? Então eu estou à sua espera, qualquer coisa é só entrar em contato por e-mail, aqui embaixo também deve ter um botãozinho do chat e a gente vai se falando. Um grande abraço, muito obrigado, assine o canal para receber novos vídeos e tamo junto! Até logo, tchau, tchau!